Olá a todo mundo, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 3 com a aula 2 com o assunto séries. Dúvidas matemáticas é com o professor Pedro. Iniciando com a definição de séries, do jeito que a sequência é um conceito simples para nós, o de séries também o é, pois podemos definir séries como a soma dos termos de uma sequência, apenas isso. Tá? Então a ideia é bem simples. Então, se nós temos uma sequência AN, então a série será a soma de todos os termos dessa sequência AN. Como nós consideramos apenas sequências infinitas, então esse somatório aqui ele é infinito. E para avaliarmos séries, seguimos a mesma ideia de sequências. Então, para isso, nós temos que definir aqui também as somas parciais de uma série. Então, dada a sequência N, temos aqui a série e as somas parciais dessa série serão S1 a soma do primeiro termo, como eu tenho apenas um termo, será ele. A soma parcial 2 será a soma dos dois primeiros termos. A soma parcial 3 será a soma dos três primeiros termos. A soma parcial 4 será a soma dos quatro primeiros termos. E a soma parcial n será a soma dos n termos da minha série. Observe que as somas parciais aqui formam também uma sequência que eu posso chamar de Sn, cujos termos são S1, S2, S3 e assim por diante. Então, com isso aqui, nós já podemos conjecturar que da maneira que nós avaliamos sequências, nós iremos avaliar séries. Porém, para fazer isso, nós temos que encontrar um termo geral aqui dessa sequência das minhas somas parciais da série, o que não é uma tarefa tão fácil quanto encontrar o termo geral de uma sequência. Então vamos ver isso com um exemplo. Eu tenho aqui uma sequência dada por 1 sobre 2 elevado a n e eu quero avaliar a minha série, que é dada pela soma dos termos dessa sequência. Observando apenas a sequência aqui e obtendo os 8 primeiros termos, nós temos para n igual a 1, 1 meio, que é 0,5. Para n igual a 2, nós temos 1 quarto, que é 0,25. E assim por diante até o oitavo termo. Então, construindo aqui os 8 primeiros termos da minha sequência, ou seja, as 8 primeiras somas parciais, nós temos o seguinte. A primeira soma será exatamente o primeiro termo da sequência. O segundo termo aqui será a soma desses dois. O terceiro termo aqui, a soma desses três. O quarto termo aqui, a soma desses quatro. E assim por diante. Então, já aqui no oitavo termo, nós podemos conjecturar que a sequência 1 sobre 2 elevado a n está tendendo a zero e que o termo geral da nossa série Sn aqui está tendendo para 1. Ou seja, nós já estamos vendo aqui que essa sequência ela está convergindo para o valor 1. Então, no caso aqui da sequência, é fácil nós comprovarmos esse fato aqui calculando o limite da sequência com n tendendo a infinito. Então é muito fácil verificar que esse termo aqui está tendendo a zero. Então, seguindo o mesmo raciocínio, para nós verificarmos que a nossa série está convergindo para 1, nós precisamos encontrar um termo geral aqui das somas parciais e calcular o seu limite aqui. Mas quem será esse termo? Como eu já disse, não é uma tarefa fácil encontrar uma fórmula aqui associada a esse termo geral, mas vamos fazer aqui nesse exemplo. Então vamos pegar aqui o primeiro termo da minha série, que vai ser S de 1, então 1 sobre 2 elevado a 1 é 1 meio. O segundo termo eu vou ter esse 1 meio aqui, mais o segundo termo da sequência, que é 1 sobre 2 elevado a 2. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2, que eu posso escrever como esse produto aqui, certo? E para facilitar o que eu quero fazer aqui mais adiante, eu vou colocar aqui o expoente 1, vocês irão entender mais adiante. O termo S3 vai ser isso tudo aqui, mais o terceiro termo da minha série, que vai ser 1 sobre 2 elevado à terceira.
1 sobre 2 elevado à terceira é a mesma coisa que 1 meio elevado à terceira, só que eu coloquei 1 meio aqui fora, então eu fiquei com 1 meio vezes 1 meio elevado ao quadrado. E o termo 4 aqui da minha série vai ser tudo isso, mais o quarto termo aqui da minha sequência, que vai ser 1 sobre 2 à quarta, que eu também posso escrever como sendo o produto aqui dessa potência por 1 meio, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado à terceira vezes 1 meio, aqui eu fico com 1 sobre 2 elevado à quarta. Então, continuando aqui até a soma parcial Sn, eu terei aqui toda essa soma até o termo 1 meio vezes 1 meio elevado a n menos 1. Né? Você observa aqui que essas potências aqui, elas estão seguindo um padrão. Ó. Eu tenho aqui a soma parcial 2, então eu tenho a potência aqui 1. Eu tenho a soma parcial 3, eu tenho a potência 2. Eu tenho a soma parcial 4, eu tenho a potência 3. Então, se eu chegar à soma parcial Sn, eu vou ter a potência n menos 1. Então, por isso que eu escrevi o 1 aqui no começo. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou multiplicar ambos os lados dessa igualdade aqui por 1 meio, certo? 1 meio vezes Sn. 1 meio vezes 1 meio eu posso escrever assim e colocar também aqui a potência 1. Quando eu multiplico esse termo aqui por 1 meio, eu estou aumentando aqui uma potência. Quando eu multiplico esse termo aqui por 1 meio, eu também irei aumentar a potência. E aqui no final, quando eu multiplicar por 1 meio, eu vou aumentar uma potência aqui. Vai ficar n menos 1 mais 1. Então, eu vou ficar aqui com n. Esse termo aqui é um termo anterior a esse. Agora, você observe o seguinte, ó, que todo esse termo aqui, ele é igual a todo esse termo aqui, ó, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair essa equação dessa daqui, tá? Então aqui vai ficar ó, Sn menos 1 meio de Sn. E quando eu subtrair esse lado desse daqui, ó, esse termo todinho aqui vai cancelar com esse. Eu vou ficar com quem? 1 meio que está aqui. E vou ficar com menos 1 meio vezes 1 meio elevado a n, tá aqui, certo? Agora desse lado aqui eu vou colocar em evidência o meu Sn, então vai ficar Sn vezes 1 menos 1 meio. Aqui eu coloquei 1 meio em evidência, ficou 1 meio vezes 1 menos 1 meio elevado a n. 1 menos 1 meio é 1 meio, certo? Então se eu dividir por 1 meio aqui e aqui, aqui vai dar 1, eu vou ficar só com Sn. E aqui vai dar 1, eu vou ficar com 1 menos 1 meio elevado a n, que é a mesma coisa que 1 menos 1 sobre 2 elevado a n, já que 1 elevado a n é 1. Então, eu encontrei aqui um termo geral da minha sequência das somas parciais da minha série. Então, agora eu posso simplesmente aplicar o limite de NTD ao infinito a esse termo aqui e verificar que a minha série está convergindo para 1, provando a nossa conjectura inicial. Vamos ver aqui mais um exemplo que inclusive irá nos ajudar a avaliar outras séries, que é a série geométrica que nós vemos no ensino médio, cuja razão aqui é R, certo? Então, para avaliar essa série aqui, vamos construir aqui as somas parciais do início. Então, a primeira soma parcial aqui, S1, eu vou ter A vezes R elevado a 1 menos 1, que é 0, R elevado a 0 é 0, eu vou ficar só com A. A segunda soma parcial S2 vai ser igual ao primeiro termo, mais o segundo termo aqui da sequência, que vai ser A vezes R elevado a 2 menos 1, que é 1. Eu vou escrever aqui R elevado a 1. O meu terceiro termo aqui vai ser isso tudo, A mais A vezes R elevado a 1, mais A vezes R elevado a 3 menos 1, que é 2. S4 aqui vai ser tudo isso, A mais A vezes R elevado a 1, mais A vezes R elevado a 2, mais o quarto membro aqui da minha sequência, que é A vezes R elevado a 4 menos 1, que é 3. Então, seguindo isso aqui até o termo Sn, eu vou ter A mais A elevado a R1, A vezes R elevado a 1, mais A vezes R elevado a 2, mais A vezes R elevado a 3, mais, e aí eu vou seguir até o último termo, que vai ser A vezes R elevado
a n menos 1. Certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro exemplo. Eu vou multiplicar tudo isso aqui por r dos dois lados. Então eu vou ficar com r vezes Sn igual a A vezes R aqui, que eu vou escrever como uma potência, só para ficar igual a esse termo aqui. Esse termo aqui vezes R vai ficar AR ao quadrado, mais esse termo aqui vai ficar AR à terceira, mais esse termo aqui vai ficar AR à quarta, mais, e assim por diante. Eu já vou aqui escrever o termo anterior. E quando eu multiplicar R por esse termo aqui, vai somar uma potência aqui, então eu vou ficar com A vezes R elevado a N. Isso aqui é só o termo anterior a ele. Então eu vou fazer essa equação menos essa. Então eu vou ficar com Sn menos R vezes Sn, o lado esquerdo das duas equações. E quando eu for subtrair aqui, ó, eu tenho que todo esse termo aqui é igual a todo esse termo aqui, certo? Então quando eu fizer a diferença aqui, só vai sobrar o A e vai sobrar o aqui menos A vezes R elevado a N. Então colocando Sn aqui em evidência, eu fico com 1 menos R igual a A menos A vezes R elevado a N. Então vamos lá, continuando aqui em cima, né, passando esse termo aqui para cá, dividindo, eu fico com Sn é igual a A menos A vezes R elevado a N dividido por 1 menos R. Então, para avaliar aqui minha série, eu tenho que tomar o limite de N tendendo a infinito de Sn, que é igual ao limite de N tendendo a infinito de A menos A vezes R elevado a N sobre 1 menos R. Então, ó, A é constante, o R também é, só não esse R aqui que está sendo elevado a N e N está indo para infinito. Então a gente pode olhar só para o limite desse termo aqui, certo? Que é o limite de N tendendo a infinito de R elevado a N. Nós já vimos esse limite aqui na primeira aula e nós sabemos que isso aqui converge para zero se o meu R aqui está entre menos 1 e 1. Pode convergir também para 1 se o meu R for igual a 1, certo? Então, disso aqui nós concluímos que esse limite aqui ele vai ser igual a A sobre 1 menos R se o meu R está entre menos 1 e 1, certo? Caso o meu R seja igual a 1, isso aqui vai para zero, tá? Porque aqui eu vou ficar com A menos A, então zero. Então nós concluímos aqui que a série geométrica ela só vai convergir se a minha razão aqui ela for maior do que menos 1 e menor igual do que 1. Se ela for igual a 1, a convergência aqui vai ser sempre para zero. E se R estiver entre menos 1 e 1, a convergência aqui vai para A sobre 1 menos R. Esse exemplo aqui é útil porque nós podemos reduzir algumas séries para uma série geométrica e aplicar diretamente essa conclusão aqui, que é o que nós veremos no próximo exemplo. Determine a soma da série 5 menos 10 terços mais 20 nonos menos 40 27 avos. Você observe que isso é uma série alternada. Então, olhando para essa série aqui, eu desconfio que isso aqui é uma série geométrica de uma certa razão R. Então, para descobrir essa razão, vou fazer aqui do lado, eu vou dividir o termo 20 nonos pelo termo menos 10 terços, que dividindo vem para cá multiplicando por menos 3 décimos. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, a gente fica com 60 sobre 90, ou 6 sobre 9, negativo. Isso é igual a menos 2 terços. Como o meu primeiro membro aqui é o 5, então eu deduzo que esse é o meu primeiro elemento A. Então, indo aqui para a série geométrica, n igual a infinito,
de A vezes R elevado a N menos 1. Então vamos substituir aqui e verificar se eu estou certo. Então isso é o somatório de N igual a 1 a infinito de 5 vezes menos 2/3 elevado a N menos 1. Vamos verificar. Para N igual a 1, isso aqui é 0. Então isso aqui vai dar 1, eu fico com 5. Está aqui o meu primeiro termo. Para N igual a 2, isso aqui vai dar 1. Então eu vou ficar com menos 2/3 vezes 5, que dá menos 10/3. Está aqui o meu segundo membro. Para N igual a 3, eu vou ficar com menos 2/3 elevado ao quadrado, que vai dar 4 nonos. Então 4 nonos positivo, né, já que a potência é par. Então 4 nonos vezes 5 vai dar 20 nonos. É o meu terceiro termo aqui e assim por diante. Observe que a minha razão aqui, ela é maior do que menos 1 e menor do que 1. Menos 2/3 é maior do que menos 1 e menor do que 1. Então eu tenho certeza que essa série geométrica aqui, ela converge para A sobre 1 menos R, onde o meu A aqui é 5 e o meu R aqui é menos 2/3. Então isso aqui é 5 sobre 1 mais 2/3. 1 mais 2/3 aqui dá 5/3. Então 5 dividido por 5/3 é a mesma coisa que 5 vezes 3/5. Então simplificando aqui, eu tenho que essa minha série geométrica aqui, ela converge para 3. E há outros exemplos, vários exemplos, em que nós conseguimos reduzir para uma série geométrica, facilitando o nosso trabalho. Essa parte de séries aqui, de convergência de séries, ela segue sempre esse raciocínio, né, em que você vai respondendo questões e aí você vai criando, digamos assim, um banco de dados de como resolver certos tipos de problemas. E a partir de séries que você já respondeu, você consegue deduzir a convergência de outras séries. Então, nesse caso aqui, eu desconfio que essa série aqui, ela também é uma série geométrica do tipo n igual a 1 a infinito de A vezes R elevado a N menos 1. Então, vamos tentar deixar esse termo aqui, né, como uma série geométrica. Então eu vou começar aqui primeiro pelo 2 elevado a 2n. 2 elevado a 2n é a mesma coisa que 2 elevado a 2 elevado a n, já que eu multiplico aqui os expoentes. Então isso é igual a 4 elevado a n. Agora se eu tiro um termo daqui, fazer 4 vezes 4, esse 4 aqui vai ficar elevado a n menos 1, porque quando eu multiplicar aqui eu vou somar a potência 1 aqui e eu vou ficar com n. Então o termo 2 elevado a 2n eu consegui já deixar na forma de uma série geométrica. Vamos ver agora o que é que eu posso fazer aqui com esse 3 elevado a 1 menos n. Observe que se eu mudar o sinal aqui, eu fico exatamente com a potência aqui da série geométrica. Então para fazer isso aqui eu tenho que lembrar o seguinte, se eu tenho, por exemplo, um b elevado a menos x, isso é a mesma coisa que 1 sobre b elevado a x, tá? Eu inverto aqui a base e mudo o sinal do meu expoente. Então isso aqui é a mesma coisa que 1/3 elevado a n menos 1, mudando o sinal. E aí eu fiquei com a mesma potência da minha série geométrica. Então multiplicando os dois aqui, eu tenho 4 vezes 4 elevado a n menos 1 vezes 1/3 elevado a n menos 1. Como essas potências aqui são iguais, eu posso multiplicar os dois termos e elevar a mesma potência. Esse 4 continua aqui fora, vezes 4 vezes 1, 4, então eu fico com 4/3 elevado a n menos 1. E agora eu cheguei à minha série geométrica, substituindo aqui, eu fico com o somatório de n igual a 1 ao infinito de 4 vezes 4/3 elevado a n menos 1. Então, observando apenas a minha razão aqui da minha série geométrica, que é 4/3, que é maior do que 1, então
isso aqui implica, de acordo com o exercício lá, onde a gente resolveu uma série geométrica geral, que foi essa daqui, eu concluo que essa série aqui, ela diverge. Certo? Porque minha razão aqui foi maior do que 1, né? E nós já provamos que quando isso acontece, a série diverge. Então, está resolvido aí esse problema. Vamos ver outro exemplo aqui, que nesse caso aqui, não dá para a gente reduzir isso aqui a uma série geométrica, né? Nós não temos aí potências, mas nós vamos resolver essa série aí, porque às vezes ela vai aparecer em alguns outros problemas, e nós já conhecendo se essa série converge ou diverge, já vai facilitar o nosso trabalho. Como eu já sei como comprovar que essa série harmônica aqui é divergente, eu vou construir aqui as somas parciais, onde o n é sempre uma potência de 2. Então eu vou começar pelo termo S2, que vai ser o termo 1, que é 1 sobre 1, mais o termo 2, que é 1 sobre 2, 1 meio. Vou construir agora as somas parciais do termo S4. Lembre que meu n aqui eu estou sempre pegando como uma potência de 2, 2 elevado a n. Então eu vou ter isso aqui, 1 mais 1 meio, mais o terceiro termo, que é 1 terço, mais o quarto termo, que é 1 quarto. E eu vou agora pegar a soma parcial de S8. Então eu tenho 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto. Aí eu vou continuar aqui, ó, o quinto termo, mais 1 quinto, mais 1 sexto, mais 1 sétimo, mais 1 oitavo. E aí, ó, perceba o seguinte, pegando a partir do S4 aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou isolar esses dois termos aqui, certo? Então, se eu pegar isso tudo aqui, ó, 1 mais 1 meio, e aqui ao invés de eu pegar 1 terço, eu colocar 1 quarto, mais 1 quarto, o que é que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter 1 mais 1 meio, mais 1 meio, que é igual a 1 mais 2 meios, que é 1, mas eu vou deixar assim, tá? Agora, observa que 1 quarto é menor do que 1 terço, certo? Então, com certeza, isso aqui é maior do que isso. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nesse termo aqui do S8, ó, e vou fazer a mesma coisa nesse termo aqui, só que aqui eu vou pegar 1 quarto e para esses três aqui eu vou pegar 1 oitavo. Então, aqui vai ficar 1 quarto mais 1 quarto, que é 1 meio. Aqui eu vou ficar com 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo. Isso aqui vai dar 4 oitavos, que também é 1 meio. Então, ó, se eu for reescrever isso aqui, vai ficar 1 mais 1 meio, mais 1 meio daqui e mais 1 meio daqui. Então, isso aqui é igual a 1 mais 1, 2, 3, 3 meios. E observa o seguinte, quando eu troquei 1 terço por 1 quarto, eu diminuí essa parcela aqui. E quando eu substituí 1 quinto, 1 sexto e 1 sétimo, cada um por 1 oitavo, eu diminuí um pouquinho em cada um desses termos aqui. Então, eu posso concluir que isso aqui é maior do que isso. Então, observa o seguinte, ó. A partir de S4 aqui, observa o seguinte, ó, que S2 elevado a 2, né, que dá o S4 aqui, isso é maior do que 1 mais 2 sobre 2. O S8 aqui, ó, S2 a terceira, isso aqui é maior do que 1 mais 3 meios, certo? Então, se você continuar isso aqui até Sn, você conclui até S2 elevado a n, você conclui que essa sequência aqui é maior do que 1 mais n sobre 2, certo? Agora, olhando para essa sequência aqui, ó, olhando para essa sequência aqui, você sabe que o limite
de n tendendo a infinito de 1 mais n meio, isso aqui tende para infinito. Se essa sequência aqui ela é menor do que essa e tende para infinito, essa aqui que é maior, ela também aqui vai tender para infinito, tá? Então, continuando aqui, o limite de n tendendo a infinito de s de 2 elevado a n, isso aqui vai para infinito. E perceba que aqui eu só estou pegando partes da minha série, que são as séries onde o índice aqui é uma potência de 2 e ela está indo para infinito. Então imagine se eu pegar ela completa, ela vai para infinito mais rapidamente ainda. Então esse meu raciocínio aqui completa que a série harmônica aqui ela é divergente. Agora vamos encerrar aqui com um teorema que vai facilitar muito a vida da gente, que é o teorema do teste da divergência. Esse teorema diz que se a série é convergente, então o limite dos termos da sequência aqui também é zero. Primeiro fato importante aqui, a recíproca desse teorema não é verdadeira. Mas por que ele é muito útil? Porque se você calcular o limite do termo geral aqui e não for igual a zero, você já tem certeza que a sua série não vai convergir. Então não precisa fazer mais nada, só é você dizer que ela é convergente, porque esse limite aqui foi diferente de zero. Porém, quando você calcular esse limite e ele for igual a zero, isso não é condição suficiente para dizer que sua série converge. Aí você vai ter que estudar e analisar ela de outra forma, certo? Então por isso que esse teorema aqui é chamado de teste de divergência. Aplicando esse teste aqui, por exemplo, dá um trabalhinho de você verificar aqui se essa série converge ou não. Então eu vou primeiro aplicar aqui o teste do limite do termo geral aqui da minha série. Não da minha série, né? Mas da minha sequência aqui que está dando origem à minha série. Então eu vou calcular o limite disso. Ó. Limite de n tendendo a infinito de n ao quadrado sobre 5 vezes n ao quadrado mais 4. Então isso aqui é igual ao limite de n tendendo a infinito. Eu vou dividir todo mundo aqui por n ao quadrado. Então aqui vai ficar n ao quadrado sobre n ao quadrado. Aqui eu vou ficar com 5n ao quadrado sobre n ao quadrado mais 4 sobre n ao quadrado. Então isso aqui é igual ao limite de n tendendo a infinito de 1 sobre 5 mais 4 sobre n ao quadrado. Então claramente esse termo aqui tende a zero. Então esse limite aqui ele vai ser igual a 1/5, onde 1/5 aqui é diferente de zero e de acordo com o teste de divergência, o teorema do teste da divergência, eu concluo que essa série ela diverge. Certo? Então, ao invés de ter o trabalho de verificar detalhadamente aqui se essa série converge ou diverge, eu aplico o teste da divergência e concluo logo de início que ela diverge. Repetindo, se esse limite aqui fosse igual a zero, aí eu deveria analisar a minha série aqui com outros métodos para verificar realmente se ela convergia ou divergia. Então, com esse último exemplo, eu encerro essa aula aqui e agradeço a todos vocês pela paciência. Qualquer dúvida será tirada na aula presencial, também pode ser postada nesse canal ou pelo e-mail. Muito obrigado a todos vocês.